A paz do Senhor Jesus esteja com toda a família, povo de Deus. Amém, queridos? Livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Que o bom Deus, através do teu Espírito Santo, venha ministrar sobre a minha vida, assim como já o fez, mas que agora venha com o seu poder para entrar no coração de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta palavra, e mude o que tiver que mudar, transforma o que tiver que transformar, no nome de Jesus Cristo, pois não são as minhas palavras, e sim o poder do Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus. Amada igreja, vamos entender melhor esse texto, a qual o livro do Gênesis está nos advertindo. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo de número 3. O profeta vai dizer assim as palavras do Senhor Deus: então Israel era consagrado para o Senhor, e era as primícias da sua colheita. Em algumas traduções vai dizer: então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Que no caso vem dizer a mesma coisa, que Israel, a nação de Israel, foi consagrado a Deus. Agora, vamos entender o que Deus está querendo dizer, o que a palavra ela nos traz sobre santidade, sobre o que vem a ser consagrado a Deus, ser santidade para Deus. A palavra santo, nós sabemos que a tradução dela é separado. A pessoa, ela foi separada para Deus, foi consagrada a Deus. Amém? Então, Israel,
a nação de Israel, ela foi consagrada a Deus. Ou seja, ela se tornou uma propriedade exclusiva de Deus. A nação de Israel pertence. A palavra aqui, consagrar, é pertencer a Deus. O texto se refere, o profeta, ele vai nos dizer que Israel, que a nação de Israel é uma propriedade exclusiva, particular de Deus. E para ser consagrado a Deus, para sermos consagrados a Deus, nós temos que ser, é preciso ser primícias, ou seja, ser primeiro. Ser primeiro. A primícia. Pastor, então, o que vem a ser primícias? Primícias é a primeira colheita. É o fruto da primeira colheita. Logo, nós vamos entender, então, que primícias são os primeiros frutos. No livro das leis, em Levítico, nós vamos ver a tradução correta, que nesse caso estamos nos referindo aqui. Primícias são os primeiros frutos da colheita. Logo, nós entendemos então que para sermos consagrados, você tem que ser o primeiro. Nós temos que ser o primeiro. E Israel foi o povo, foi o primeiro de todas as nações. Nós sabemos que existem várias nações hoje. No planeta são vários povos, várias línguas, vários países. Existem 5 continentes no planeta. Mas apenas uma nação, um povo é exclusivo, é o primogênito de todas as nações. Esse povo é Israel. Então, a tradução para ser consagrado é separado. Agora, vamos entender o que me torna primícia de Deus. O que te faz ser primícia de Deus? Para ser primícia de Deus, você tem que ser o primeiro fruto, primeira colheita, o primogênito de Deus. Então, nós entendemos agora o que vem a ser as primícias. Primícia, primeiro filho, primeira nação. O profeta considera Israel como se fosse o dízimo de Deus na terra. E o que vem a ser o primogênito? O que vem a ser o filho primogênito? Primogenitura é quando o filho herda todos os direitos do pai. A herança do pai, ela é dada para o primeiro filho, ou seja, a primícia do relacionamento entre homem e mulher. O relacionamento matrimonial, a primícia daquele matrimônio. O filho, ele herda toda a herança do seu pai. Assume a primogenitura, aquele que tem o direito de herdar toda a riqueza que o pai deixar quando ele se for. Mas é interessante isso, porque Abraão, ele teve mais um filho. Abraão teve, o seu primeiro filho foi Ismael.
Porém, o filho da promessa, a promessa de Deus estava sobre a relação matrimonial entre Abraão e a sua esposa, que no caso, Sara. O filho da promessa seria Isaque. Então Isaque, ele herda a primogenitura. Ele é o filho da promessa. Isaque agora, ele constitui a sua família com Rebeca. E eles têm 2 filhos. E o texto vai nos dizer que Rebeca tem gêmeos. E o primeiro filho a nascer, porque mesmo sendo gêmeos, o primeiro filho a nascer é Esaú. E o texto vai nos dizer, que acabamos de ler, que Esaú nasce primeiro. Em seguida vem Jacó, que vem com sua mãozinha agarrada ao calcanhar de Jacó. Mas o primogênito é Esaú. Então nós já entendemos a questão de primogenitura, de nascimento, de ser consagrado, e a importância que tem você ser o primeiro, ser o primogênito, receber a herança. O interessante é que, qual é a herança que Isaque deixa para o primogênito? Nós sabemos que Isaque não tem herança. Isaque não deixa nada de herança, de riquezas para o seu primogênito, a não ser um pedaço de terra, uma gruta em Macpela. Mas há algo mais importante, há algo mais significativo que Isaque iria deixar para o seu primogênito, que é o direito da bênção. A bênção de Deus, a bênção do Pai, a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção de tudo, do seu futuro, a sua prosperidade espiritual, material, física, estaria sobre a bênção. A bênção de Deus. Isso vale mais do que qualquer gruta, do que qualquer terra, de todo bem material. É a bênção de Deus, é a mão de Deus sobre o primogênito. A nação de Israel era invencível. Ninguém podia com a nação de Israel. Por quê? Porque tinha a mão de Deus, as bênçãos de Deus. A bênção estava sobre o primogênito de todas as nações que era Israel. Se nós vemos no Antigo Testamento, todas as nações do mundo temiam Israel. É o primogênito de Deus. Esaú não levou em consideração a primícia, a primogenitura, a bênção. Esaú, o texto vai nos dizer que Esaú chega. Esaú era caçador. Esaú era o homem que gostava de estar no campo, de estar caçando, de estar com espada, afoito. E isso despertou um interesse, um sentimento maior sobre seu pai Isaque. Esaú era o homem do campo. Esaú caçava.
Esaú cheirava mato, cheirava caça. Jacó já era um homem mais calmo, mais sereno, um homem mais dado para casa. Tanto que a sua mãe, Rebeca, se apegou mais a Jacó, porque estava com mais frequência com ele. Jacó estava mais do lado da mãe. Jacó era uma pessoa mais caseira. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que ele gostava de cozinhar, gostava de estar com os pais, de estar com sua mãe. Não que isso deixava Isaac com um sentimento contrário, não, mas ele se apegava mais a Esaú, porque Esaú era um homem da terra, um homem de caça. E o texto vai te dizer que Rebeca tinha um sentimento maior por Jacó. E certa feita, Jacó vai chegar da caça. E ele chega cansado e com muita fome. E ao chegar, talvez possa ser que ele já de longe, ao chegar perto da sua tenda, ele sente aquele cheiro agradável, aquele cheiro gostoso de comida, de guisado. E ele nesse dia não conseguiu caçar nada. Ele chega com muita fome. E ele sente aquele cheiro gostoso, aquele aroma gostoso daquele guisado, daquela lentilha. E ele faria qualquer coisa para matar a sua fome. Veja bem, vou repetir. Ele faria qualquer coisa para desfrutar daquele aroma gostoso, daquele tempero que entrou nas suas narinas e despertou aquela fome que ele já estava sentindo. E Jacó não perde a oportunidade. Então ele pede, veja bem, eu vou repetir, Esaú pede para que Jacó lhe dê um prato daquele alimento, daquele guisado. E o texto vai se referir de uma forma que ele ficou admirado com a cor do prato, avermelhado. Veja bem, é esse o grande mal da nossa carne. Que a Bíblia vai se referir à concupiscência dos olhos. É aquilo que os olhos vê. É aquilo que nós vemos. É isso que está matando. É isso que está deixando muitos cristãos, muitos crentes fora, desprezando a sua santidade, desprezando aquilo que é a nossa força, é a nossa vida. Vamos entender melhor isso? O texto do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. O texto vai dizer assim, amados: segue em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu vou repetir novamente o versículo 14. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Veja como isso é fundamental na minha vida e na vida de todo cristão. Ser santo. Buscai a sua santificação, porque sem ela nós não veremos a Deus. Olha, meus queridos, como isso é uma coisa tão complexa, tão importante, tão fundamental na vida do crente. Segue a paz com todos e a santificação, pois sem ela não veremos a Deus. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça, porque sem a santificação nós não temos graça. Porque se nós deixarmos nos levar por raízes de amargura, de concupiscência, nós vamos deixar de lado a nossa santificação. E depois, não adianta chorar. O texto vai nos dizer aqui que foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou depois Esaú. Deus rejeitou. E não adianta chorar, porque a Bíblia vai dizer que não houve arrependimento. Porque quando Esaú, ele caiu em si, ele percebeu que ele não perdeu a herança. Qual herança? A gruta de Macpela? Mas quando ele foi entender que a promessa de Deus estava sobre as bênçãos do Senhor, as bênçãos, ele foi querer bênção, mas não havia mais bênção. Eu não sei como é que você está reagindo a esta palavra nessa hora, mas acredite, há uma bênção do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Há uma bênção exclusiva, privada, particular, exclusiva sobre a minha vida. Eu fui escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Olhe para o teu lado. Abra o teu portão e olhe para fora. Se você puder hoje, vá até o portão, abra o portão da sua casa e dá uma olhada, fica pelo menos 5 minutos vendo o portão, vendo as pessoas passarem. Você vai ver jovens passando com latinha de cerveja na mão, você vai ver adolescentes, meninas passando com o seu corpo exposto, com parte do seu corpo exposto, conotando um espírito de prostituição, um espírito imundo. Quando não,
Você vai ouvir gritos em outras casas, em outras residências, palavrões. Você vai ouvir um carro passando com um som ensurdecedor, com músicas profanas. Aí você volta para dentro do teu lar. Vai até o quarto do teu filho, da tua filha. Você vai ver a tua filha, o teu filho estudando. Você vai ver o teu filho então, ou a tua filha, ouvindo uma música que não agride nem os seus ouvidos e nem a sua integridade cristã. Sabe o que é isso? É que você foi escolhido, o seu lar foi escolhido. O seu lar foi escolhido para ser primícias do Senhor. Há uma promessa. Veja bem, o texto em Gênesis 25 vai dizer claramente que Abraão, uns capítulos antes, Abraão teve 2 filhos com Sara, Ismael e Isaque. Porém, a primogenitura, as bênçãos do Senhor estava sobre Isaque. Isaque é o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ei, olha para mim aqui, ó. Eu tenho 4 irmãs. Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho 4 irmãos. Eu perdi um. Eu perdi o meu irmão caçula, que foi morto. Até hoje nós não sabemos quem o matou. Se foi a polícia do Paraguai ou se foi a polícia da fronteira. Até hoje ninguém sabe. Eu tenho outra irmã, a minha irmã abaixo de mim. Eu não sei que ritmo de vida ela vive até hoje. Eu tenho outra irmã que até a última vez que eu soube esse ano está presa. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Existe uma promessa sobre a minha vida. Existia uma promessa sobre a minha vida. E eu disse amém. Eis-me aqui, Senhor. E essa promessa está se cumprindo. Já cumpriu? Não. Ainda está se cumprindo. Existem muitas coisas ainda na mesa do Senhor. Existem coisas ainda que eu vou passar. Eu preciso passar porque faz parte da promessa de Deus. Existe uma promessa sobre a tua vida, meu irmão. Existe uma promessa sobre a tua vida, minha irmã. Existe uma promessa, você é a nação escolhida, a sua casa é a nação escolhida, os seus filhos é a nação escolhida, você é a nação escolhida do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém? Amém. Existe uma promessa. Existe uma promessa, você é o primogênito, você é escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Esaú não conseguiu ver isso. Quando foi ver, foi tarde. Foi tarde. Ei, você é o primogênito de Deus, de todos os seus irmãos, de toda a tua casa. Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre os teus filhos. Há uma promessa sobre o teu lar. Você é um escolhido de Deus. Tem muitos irmãos dentro da igreja. Ei, não se escandalize. Tem irmãos dentro da igreja que estão dando mais vazão ao que vem, ao que sentem, a emoção. Ei, emoção não vai levar ninguém para o céu.
Emoção não vai levar ninguém a Deus. A concupiscência dos olhos não vai levar ninguém a Deus. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, que não se prive, não se deixe contaminar, para que não perca a graça do Senhor, a sua santidade. Ei, não despreze a sua primogenitura. Você foi separado a Deus, você foi consagrado a Deus. Não troque isso. Não troque isso por essas barrelas que estão oferecendo aí fora. E são tantas coisas que o crente está se engodando. Não se deixe engodar por devaneios dos olhos. Mas respeite, tenha temor e preserve o que é de melhor, maior e divino, que é a sua santidade, a qual sem ela ninguém jamais verá a Deus. Seja santo, preserve a sua santidade. A palavra de Deus diz que seja santo como eu sou. O apóstolo Paulo, ele vai muito mais além. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Olha isso. Ei, você já parou para pensar que você pode chamar o teu filho e colocar ele na tua frente e falar: filho, olha para a tua mãe. Eu quero que você seja igual à sua mãe. Você já pensou nisso? Você tem coragem de chamar o teu filho, colocar ele na tua frente e falar assim: filho, eu quero que você seja que nem a mim. E bata no teu peito: eu quero que você seja igual a mim. Autoridade. Sabe por quê? Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, mas eu não desisto de carregar a minha cruz, eu não desisto de estar no caminho. E eu sei que o meu filho, eu sei que a minha filha vai ver em mim algo. Não, meu pai está errando sim, mas meu pai, toda vez que ele erra, o meu pai tenta se consertar e ele consegue, porque ele não erra mais, pelo menos naquilo. Eu vou errar mais vezes, sim. Amanhã eu vou errar, depois da manhã eu vou errar. Mas a minha oração é para que Deus me ajude a pecar menos. A minha oração é: Senhor, não permita que eu perca a minha santidade. Senhor, não permita para que eu me deslize dos meus caminhos. Mantenha a minha integridade espiritual. Em nome de Jesus. Que nessa hora você possa buscar mais de Deus. Busque mais de Deus. Veja menos televisão, ouça menos as coisas dos homens, ouça menos essas coisas que contaminam o nosso coração. Enxergue menos as coisas que ofuscam os teus olhos. O pecado brilha, o pecado é lindo. Ei, mas o pecado, ele volta. Amém? Não troque a sua santidade por algo que eu ouço tanto isso. Pastor, mas não tem nada a ver, né? Isso, né? Pastor, mas a Bíblia não fala que não pode fazer isso. Pastor, mas o que tem ouvir isso? O que tem falar isso? O que tem fazer isso? Quando você tiver esse questionamento e essa dúvida, pergunta se tem base no Senhor. Amém? Eu quero orar pela tua vida.
Pai, Oh, adrasoria, darianda ragasubias. Oh, aleluia. Oh, Pai eterno, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Ajude-nos, Senhor, a pecar menos. Ajuda, Senhor, meu Pai, nos ajuda, Senhor, a preservar a nossa santidade. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, a colocar as coisas do Senhor Deus em primeiro lugar. Que eu possa buscar primeiro as coisas do reino. Que eu possa entregar-me a mais as tuas coisas. Oh, aleluia, Pai. Não permita, Senhor, que eu troque a minha bênção, que eu troque a minha santidade por algo profano, por algo temporário. Porque tudo nessa terra é temporário. Tudo nessa terra passa. Tudo nessa terra é passageiro, Pai. Eu tenho essa consciência, Pai, mas os meus olhos ofuscam o brilho do pecado. O pecado brilha, o pecado recende meus olhos. Em nome de Jesus, ajuda, Pai, essa família. Ajuda, Senhor, esse homem. Ajuda essa mulher. Ajuda, Senhor, Pai, essa família a manter a integridade cristã. Permita, Senhor, que eles possam usufruir de toda a graça, todo o poder do Teu Espírito Santo. Não nos deixe, Senhor, trocar o que é valioso, o que é verdadeiro, o que é eterno, por coisas profanas, por coisas imundas, por coisas que ofuscam os meus olhos e que amanhã eu vou me torturar por ter feito. Em nome de Jesus, Pai, preserva esse homem, preserva essa mulher, preserva essa família, que nós possamos ser santos a cada momento, a cada dia, a cada despertar, a cada manhã, Senhor, nós possamos dizer assim ao Senhor, papai querido, Pai, ajuda-me nesse dia, que eu possa vencer os obstáculos que virão pela frente, sem perder a minha primogenitura, que são as bênçãos do Senhor para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar e para os meus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Se você fez essa oração comigo, eu determino toda sorte de bênção, de paz, de livramento, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, esteja no coração de cada um, Pai, que está nos ouvindo agora, Pai. E que o Senhor não permita que essa família seja lançada ao mundo, mas que a partir desta oração e dessa ministração, preserve o que é de mais valoroso na tua vida. Buscai primeiro as coisas de Deus, porque o resto é resto. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos na paz. Lembrando que amanhã nós temos oração presencial no nosso templo, às 8 horas. Fiquem todos com Deus.